entendendo qual é o seu objetivo principal com o tráfego. Então, eu quero anunciar para ganhar visibilidade. Então, não tem porque eu fazer uma campanha com o objetivo de vendas. Porque eu quero visibilidade, eu quero gente me vendo. Então, existem objetivos, vários objetivos, inclusive, dentro tanto da Meta quanto do Google, para a gente fazer campanhas que vão trazer visibilidade. E tem formas diferentes da gente metrificar e ser palpável o quão grande está sendo essa visibilidade, como que está sendo isso. Hoje, geralmente, nessa fase de reconhecimento ali dentro do funil de marketing, no tráfego a gente usa campanhas, por exemplo, de impulsionar, que é a campanha mais famosa, inclusive, porque a própria Meta dá a opção de fazer dentro do Instagram. Olá, está começando mais um Venda Sim, o podcast para você que quer vender mais, quer vender melhor, quer vender. Aqui é o seu canal. E eu tô aqui mais uma vez com o Sandro Filho para falar sobre vendas e a gente tem um convidado hoje, hein, Sandro? E aí, galera, um prazer de novo estar aqui com vocês. É muito bom continuar essa temporada. E a gente tem falado bastante sobre esse assunto, mas ainda não nos aprofundamos de fato. Então a gente trouxe alguém especialista em falar isso. Por favor, Marcelo Prando, se apresente para as pessoas. Muito prazer, pessoal. Me chamo Marcelo, tenho 21 anos, sou cristão, trabalho no mercado digital desde 2022. Então fazem aí uns 3 anos e meio que eu estou atuando diretamente em tráfego pago e sempre focado em infoproduto, principalmente perpétuos ali, mas a gente também toca uns grandes lançamentos desde então. Pois é, não confunda tráfego com tráfico. Nós vamos falar sobre tráfego e tráfego pago, que é aquele que você paga para fazer o fluxo acontecer. Exato. É isso mesmo? Exato. Marcelo? O tráfego basicamente é o impulsionamento. A própria Meta sempre chamou como impulsionamento e eu vejo que é a palavra ideal para se usar, porque é algo que vai impulsionar algo que já está acontecendo. É realmente um empurrão daquilo que já está funcionando. Aqui a gente costuma dar umas traduzidas e fazer algumas alusões em relação ao mercado tradicional, né? O varejo. E a gente chamou até uns episódios atrás o tráfego pago de propaganda. Exato. Pura e simplesmente, é a propaganda das antigas, onde você fazia ali um investimento para aparecer para mais pessoas, ou para menos pessoas, ou para pessoas específicas, e para acelerar ali a propaganda realmente daquilo que você quer divulgar ou oferecer. Exato. É isso mesmo? Na minha visão, basicamente, é o resumo de publicidade paga, hoje em dia. Só que com o tempo, a gente conseguiu, através do tráfego e de todas as plataformas que a gente tem hoje, as principais são Meta e Google ali, né? Ter mais democratização do tráfego. Então, as pessoas, o pequeno empreendedor, ele consegue ir lá e fazer o tráfego dele, fazer a publicidade dele, sem precisar ir numa Globo, SBT da vida, ou ter que pagar um rádio. Então, ele consegue ali investir 10, 15, 20 reais por dia e ainda assim tá impulsionando o negócio dele de forma mais até metrificável e com um resultado bem mais palpável ali. Essa é a grande diferença da publicidade de massa. Aquela publicidade que você divulgava para muita gente. Era praticamente um tiro de canhão e muitas vezes era para derrubar passarinho. Para ver quem vai pegar. Quem pegar, e agora o tráfego pago, não, você define qual passarinho, a raça do passarinho que você quer acertar e o tamanho da bala. Isso, a gente tem um poder ali, basicamente, que é toda a inteligência que os algoritmos têm hoje, que a gente entende que é a maior inteligência que a gente vê hoje no mercado, dentro da Meta, principalmente. E a gente consegue utilizar desse algoritmo para impulsionar as nossas propagandas ali, seja de um negócio físico, de um infoproduto ou qualquer coisa que for, para as pessoas certas. Então, uma mulher que mora no bairro tal, da cidade tal, com 20 a 30 anos, que os costumes dela são viajar uma vez no ano para fora, tem filho de tal idade, a gente consegue ter todos esse manejo de quais são os públicos ideais ali que a gente quer aparecer. Agora conta pra gente, Marcelo, como é que você começou nessa história? O que você fez? Você estudou? Até porque você é bem novo, né? Eu quero ser um profissional de tráfego. Você acordou num dia e falou assim, eu quero ser um profissional de tráfego. Como porque é que foi? Se você tá há 3 anos e meio no mercado, você tem aí o quê? Desde os 18, 17 anos. Eu comecei a estudar com 17. A minha primeira cliente atual até hoje foi minha tia. Foi a benfeitora do digital na minha vida, graças a Deus pela vida dela.
Ela foi minha primeira cliente, então eu tava ali vivendo uma vida comum, eu tava terminando minha escola, fiz curso técnico integrado ao ensino médio, fazendo ali meu TCC e tudo mais, e eu tava com tempo livre porque eu e meu grupo... Você tava estudando o quê? Eu sou técnico em automação industrial. Automação industrial. Nem pisou na indústria. Nunca troquei uma lâmpada. Bom, a automação aí até que liga um pouquinho. Mais a parte de tecnologia que a gente chegou a estudar, assim, a gente fazia uns robôs, programação e tal, mas eu falava, não gosto dessa parte de tecnologia. Pelo menos eu me enganava até então ali. Só que chegou perto do 3º ano do ensino médio, eu já tinha entendido que eu não queria atuar nessa área, mas que as coisas estavam andando bem para isso. Então, eu já tinha passado numa faculdade no meio do 3º ano por conta do nosso TCC. Já tinha um trabalho numa empresa multinacional bem famosa aqui de Sorocaba. Ou seja, já tinha um caminho traçado ali. Eu já tinha um caminho pronto. Aí a benfeitora, e na visão da minha mãe até aquele momento, má feitora, né? Porque, porque minha mãe não gostou da ideia inicialmente. Marketing digital. Ele vai largar uma empresa que o padrasto, o pai dele gostaria de trabalhar. Então você tava trabalhando. Eu não cheguei a trabalhar, mas eu já tinha passado por todo o processo... Imagina, com o pai e com a mãe, ele já tava na fase do TCC. Eu já tinha passado por todo o processo seletivo. Eu fui indicado pela pessoa mais antiga do RH da empresa. Putz, então meio que... já tinha o QI, já tava num caminho, de repente vem a titia e vira ele pra outro lugar. E daí nessa época, inclusive... a sua tia é irmã da sua mãe ou do seu pai? Não, na verdade, o marido dela é o irmão da minha mãe. É meu tio que sua tia da minha família ali. A minha tia foi primeiro realmente... cunhada ali, né? Isso. Só que daí, até junho, mais ou menos, de 2021, eu só estudava. Aí, perto do meu aniversário, no dia do meu aniversário, inclusive, eu fui andar de skate numa praça lá e minha tia passou lá. E daí ela falou, fazia muito tempo que ela não me via, a gente conversou, ela falou, vamos sair. Daí... Se esse moleque tá com tempo andar de skate, consegue Exato, era tarde. Aí ela falou, a gente tá precisando de gente pra trabalhar. Eu sei que você gosta de estudar. Eu sempre gostei realmente de estudar. E ela falou, preciso de gente pelo menos pra fazer suporte do meu produto. Na época ela já vendia infoproduto. Não com tanta escala, não com tanta profissionalização ali, mas já tava vendendo, né? Era um low ticket, inclusive, de 197 na época já. Já vendia. E... Com tráfego. Com tráfego. Ela sempre fez o tráfego dela, contratou vários gestores antes de mim, que nunca alinhava, assim, as ideias. E até ali ela nem falou de tráfego para mim. Só que ela falou, trabalha com isso aqui, faz meu suporte para os meus alunos. Preciso de uma ajuda. Isso, eu preciso de um faz tudo. E daí, beleza. Fui eu lá fazer tudo que ela precisava. Só que aí no final do ano, de 2021 ainda, ela fez um lançamento. E eu participei ali ativamente do lançamento. Então, eu fiquei ajudando ela nas correrias e tudo mais. E em algum momento, ela estava me mostrando tudo, assim, de por que era tão importante vender. E ela me mostrou uma tela onde ela tinha gasto, sei lá, 40 mil reais. Que era o Meta Ads. Ela já investia em 40 mil nessa faixa. Isso 40 mil é um valor real. Isso, exato. Ela já tinha... cara. 2021 não era um lançamento pequeno. Principalmente naquela época que o ROAS era, absurdo. Então, e não era grande o projeto? Mesmo com 40 conto? Assim, comparado aos projetos que eu já toquei, não tá. Mas, já era um projeto significativo. Tanto Sim. que quando eu entrei, eu aprendi muita coisa bem rápido. Mas daí eu olhei ali e falei, 40 mil reais, eu nunca vi isso na minha vida. E ela tá gastando em 15 dias. O que será que é isso que é tão importante que ela tá gastando? Deve valer muito a pena. E daí eu perguntei... Interessante. Ela foi me mostrando como que funcionava, por que ela estava anunciando, como funcionava para ela escolher o público que ela anunciava. Na época, minha mãe trabalhava na empresa de uma amiga dela, onde ela era tipo uma sócia, assim, de uma loja física mesmo. E ela falou, imagina para sua mãe. E ela foi me mostrando ali, totalmente diferente, o gerenciador na época, mas ela foi me mostrando, imagina lá para a loja que a sua mãe trabalha, você consegue colocar o pessoal que mora nesse bairro, com tal idade, só as mulheres. Eu falei, nossa, tem uma chave de dinheiro que é só virar e vai gastar e vai fazer dinheiro. E daí, por causa disso, eu comecei a estudar. Aí eu falei, como que eu estudo isso e tal? E ela me falou do Sobral na época. E o Sobral, inclusive, estava em lançamento. E daí eu ficava um tempo na casa dela, porque a gente já tinha terminado o TCC, meio que não precisava muito ir para a escola ativamente. A gente já estava com tudo meio caminho andado. Depois do TCC...
Já tava pronto, né? Era ficar lá na escola à toa. E daí eu ia lá alguns dias da semana ficar trabalhando de lá da casa dela, né? Legal. E nesses dias eu aproveitava para estudar. E eu comecei a estudar nesse lançamento, participei do lançamento do Sobral, comprei, caí no pitch. Na época, minha mãe tinha grana, caí no pitch. Na época, alinhou muito as ideias, porque ele falou que ele faria engenharia, e eu já tinha passado na faculdade de engenharia. Assim, as ideias eram muito parecidas. Bem. Muito, muito. Que quem ajudou ele foi o irmão dele, e eu via isso na minha tia, na minha vida. Falei, cara, faz muito sentido. Eu vou ser o próximo Sobral. Eu sou a persona dele, né? Beleza, aí eu fui, liguei pra minha avó, falei, pô, eu preciso de um cartão pra passar aqui, me empresta. Ela foi, me emprestou. Aí, na época, eu lembro que, tipo, junto disso, eu também comprei um computador ali pra trabalhar. Então, eu ganhava, sei lá, R$600 da minha tia. Quer dizer, você foi apadrinhado pela sua tia e pela sua avó. Pela minha avó, e já você vai ver que loucura. Graças a Deus pela família, fez. hein, cara? Pô, glória a Deus por eles. Mas daí, depois disso, eu comecei a estudar. Isso foi em dezembro, dia 15 de dezembro de 2021. Eu lembro exatamente... Caraca, então a data específica. Eu lembro exatamente desse dia. Porque dali pra frente... eu escutava o Sobral mais do que qualquer outra pessoa. Então, tanto que a minha irmãzinha, que hoje tem 5 anos, nessa época eu ainda morava com os meus pais, eu tinha acabado de fazer 18, né? Recém feito 18 ali. A minha irmãzinha, ela falou Sobral antes de falar pai. De tanto que tanto que eu escutava dentro de casa. Já ganhou um petzinho e botou o nome de Sobralzinho ali, né? Cara, então, isso é depoimento pro Sobral, hein, mano? Tanto que quando eu conheci ele, eu liguei de vídeo pra minha irmãzinha e falei, pô, olha quem tá aqui e tal. Mas por quê? Porque eu ficava, 5 horas por dia. Eu lembro que eu era bem organizado com isso. Eu ficava 5 horas por dia vestibulando, velho. Porque eu falei, como eu não vou trabalhar normal, eu vou trabalhar muito aqui. Não vai trabalhar normal, vai trabalhar normal, né? Eu vou trabalhar aqui, né? E daí eu ficava muito tempo estudando e minha única cliente era minha tia. Então não tinha como eu ficar o dia inteiro trabalhando na conta dela. Então eu trabalhava e estudava. Então tudo que eu estudava, eu aplicava. Então eu assistia muitas lives, tudo que tinha pra estudar, eu estudava, porque eu queria que minha tia fosse minha cliente ativa e não me mandasse embora, né? Meu medo era esse. Você queria que ela tivesse sucesso. Exato, principalmente sendo minha tia e tal. E dali pra frente, pô, em 3 meses eu lembro que eu já tinha investido mais de R$100 mil, assim, em tráfego. Ela já tinha, como falei, esse perpétuo de 197, que era uma planilha, assim... Ou seja, ela já confiou mais de R$100 mil na sua mão. Eu lembro uma frase que a minha tia falou especificamente, assim, eu lembro dela olhar no meu olho e falar isso. Ela falou, olha, você é minha aposta. Já tentei apostar em todo mundo da nossa família, ninguém deu certo. Você é meu tigrinho. Você agora... Isso, agora Na tem que... época, acho que nem tinha. Não tinha tigrinho. Mas agora tem que dar certo e eu acho que vai dar. Então eu aposto em você e eu confio todo o meu dinheiro nas suas falhas. Jogou 100 mil na sua mão. Exato. Em 3 meses eu já tinha gasto mais de 100 mil e ela falou... Gasto não, né? Investido. Investido. E fala do retorno também. Então, e daí eu falei, pô, é muito perigoso. Só que no primeiro mês que a gente trabalhou junto, a gente colocou R$30 mil e, se eu não me engano, foi, sei lá, o segundo mês, depois de ter feito o lançamento do produto, que daí é óbvio, né? Dá um pico de vendas maior. Sim. Que no Perpétuo ela tinha feito 100 mil. Aí eu falei, provavelmente eu sou bom nisso. Já ou eu fiz alguma coisa muito boa. Um retorno aí de 3 pontos tanto. Pra você era um jogo ali, né? Isso, e os antigos gestores não tinham feito isso ainda. Então, era tipo meu formatura. Meu alvo era esse. E daí, dali a gente começou a trabalhar. Eu lembro que algum tempo depois, acho que uns 6 meses, eu peguei outro projeto assim. Não lembro exatamente como ele chegou em mim. Mas era um projeto num nicho totalmente diferente. Na época, minha tia trabalhava no nicho de marcenaria, então... E hoje não mais? Hoje não mais. Ela fala muito sobre inteligência artificial hoje. Caraca. Mas é bem diferente. Mudou, Marcenaria para inteligência artificial. De engenharia para tráfego. Sua família gosta de variar, né? Gosta de uma virada. Mas, na época, ela era, tipo, a mentora dos marceneiros, assim. E era um nicho difícil até, porque eles não entendem muito bem a compra online. Sim. Eles são bem... ignorantes no assunto compra online, assim. A gente sentia bastante dificuldade de, só compra aí, você precisa, mas eles sempre achavam que era golpe e tudo mais. Até por isso que precisava de muito suporte, muito time comercial. Entendi. Eu lembro que na época nem se falava em ter time comercial pra Perpétuo e minha tia tinha, 5 pessoas. Sendo que... o hype do time comercial foi no passado. Tinha que ter um ser humano ali pra poder dar confiança. Isso, porque o marceneiro em si, ele não conseguia
entender que, pô, eu vou comprar, Processo. vai chegar no meu e-mail e eu vou assistir as aulas e aplicar ali o que está sendo ensinado. Como isso? Foi bem no boom, né? Isso, No e final era da novo pandemia também. ali. Isso, era novo. Pro nicho deles, a minha tia foi, tipo, pioneira, assim. Hoje existem, inclusive, amigos dela que, pô... Mas até hoje tem poucos infoprodutos com esse foco. Cara, que eu conheço, assim, são, sei lá, 4 projetos. São poucos. E que tenha nome mesmo e bastante alunos. Então, principalmente e provavelmente porque deve ser difícil realmente trabalhar com esse Sim. nicho, né? Mas, enfim, depois dali eu peguei esse projeto em específico que era no nicho de literatura, de quem queria trabalhar ter uma profissão na literatura. Escritor? Isso, Caramba. Era bem diferente, então era um público totalmente diferente, só que era bem mais infoproduto, na minha visão. Eram lançamentos mesmo. A minha Sua tia não era? Então, a minha tia, ela não fazia muitos lançamentos, nunca gostou Era mais de fazer. perpétuo mesmo. Ela rodava muito perpétuo e era uma ferramenta. Então, não era um curso, não era era algo era tipo um SaaS. Isso, era... Então, para quem não sabe o que é perpétuo lançamento, é só puxar uns episódios atrás Isso. e ir lá consultar. E para A gente quem tá não sabe, explicando aqui, para quem não sabe o que é SaaS, que eu acabei de falar também, SaaS, é a um gente também produto de comentou. consumo digital também, mas é um software as a service, SaaS. Isso. Então, não é necessariamente um produto de aprendizagem, mas sim um produto de utilização. Não ferramenta. não era nada educacional, mas era algo utilitário ali do dia a dia pro marceneiro, que era mais para a parte de móveis sob medida. Então, para o marceneiro deixar de perder dinheiro na hora de fazer as medidas lá dos móveis, tinha lá uma planilha dela, que ela desenvolveu da cabeça dela, sem ChatGPT na época. E funcionava muito bem, fazia muito sentido e tal. Por isso que ela fala de IA hoje. Isso. Porque ela viu que é muito mais fácil hoje em dia usar a inteligência artificial. Mas ela é uma gênia, inclusive. Ela é muito gênia. Ela sempre aproveitou muitos hypes que aconteceram. Vamos assim, trazer ela aqui. Qual o nome? Com certeza. Qual o nome dela? É Tatá Gonçalves. Tatá Gonçalves. Tatá Gonçalves. Nós fizemos um evento para ela recentemente. Isso, pô. Da Eduz, inclusive, Isso. e tal. Então, Legal, eu conheço. inclusive, um dos eventos dela nesse ano eu palestrei lá. Falei de tráfego A gente fez também. 2 eventos para ela. Foi no início desse E ano. pela House, Enfim, e daí, depois disso, entrou esse outro projeto. Vi que também... Só que eu tinha uma insegurança, né? Eu acreditava que eu conseguia trabalhar bem, porque eu tinha o apoio da minha tia, assim. Sim. Tipo, a minha tia sempre tava lá comigo todos os dias. O que você tá fazendo? Qual que é o tipo de campanha que você tá subindo? Qual público? Ela tava ali me mentorando mesmo, nesse campo de batalha. Que massa, cara. E foi muito bom porque eu conseguia ter, assim, segurança em fazer as coisas que eu fazia e um respaldo dela. Pô, eu acho que isso faz sentido. Sim, ela acho já que isso é não fera, faz. né? Isso. Na época ela já sabia mesmo, ela já entendia. Ela pegou a primeira onda de muito Sim. sucesso da internet Sim, foi ela... durante a pandemia, praticamente. 2018, se eu não me engano, ela começou Quem a fazer começou coisas, nessa assim. época, 2018, aí pegou a pandemia, veio aquela onda maravilhosa. Exato. Para quem já estava ali com uma certa experiência, ganhou muito dinheiro e fez... 2020 ali, fez carreira. Todo mundo ficou rico em 2020, carreira. porque era muito mais fácil, né? Foi um crescimento de 10 anos em um ano de mercado. Mas... Aí você entrou junto, você subiu na prancha com ela e surfou. Eu falo sempre, a turma até me pergunta, né, amigos e tal, mas será que o mercado ainda não tá saturado? Eu falo, cara, não vejo que tá saturado Não de tá, forma não tá. alguma. Mas existem ondas do mercado. Sim. A gente até entrei tá prevendo uma próxima onda agora, né? Diferente, um filtro aí de profissionais, Exato, principalmente. Exato. Porque naquela época muita gente entrou, muita gente quebrou. um menino de 17 anos, isso, igual a eu, você vê. tocava o tráfego da turma, ninguém nem sabia quem era. E tava funcionando. E você já é um cara experiente. Isso. Hoje tem, querendo ou não, já investi mais de 15 milhões de reais e tal. Então, nós estamos falando de 15 milhões agora. Exato. Então, é isso mesmo? Então, 15 milhões. De 100 mil, agora começou no 30. Exato. Você já tá na sua carteira aí 15 milhões. Isso, e depois disso entraram outros projetos. Tinha esse medo, essa insegurança de pegar outros projetos, que não tivesse a minha tia ali como respaldo. Uhum. Mas como eu tava o tempo todo na casa dela, isso eu já tinha terminado a escola ali, né? Isso, eu comecei a realmente tocar o tráfego dela ativamente em janeiro de 2022. Então eu fiquei pelo menos um mesinho assim estudando bastante lá na comunidade Sobral e tal, toda a parte do zero assim até eu entender como funciona tráfego. E daí foi muito campo de batalha mesmo. Aí 6 meses depois a minha tia entrou esse outro projeto, fizemos um bom lançamento, vi que eu conseguia
trabalhar e dar resultado pra gente sem depender do respaldo da minha tia em cima das minhas campanhas. A tua profissão é uma profissão que literalmente se paga. Exato, o Sobral, ele sempre falava isso, eu achava muito interessante, que eu vendo mais dinheiro para as pessoas. Então É como se você fosse a bolsa de valores. As pessoas investem. Só que eu dou mais dinheiro do que a bolsa. Retorna. Porque o retorno é de curto prazo e é praticamente certo. Claro que Sim, não é certo. Você faz os testes ali, de alguma forma. Mas baseado em muitas métricas, a gente consegue ver, a gente vai colocar tanto e vender tanto, e é isso que vai acontecer. Então, e isso, as pessoas que estão acompanhando o Venda Sim, elas têm muita curiosidade em relação ao tráfego, porque o tráfego, de fato, é a propaganda. E a grande diferença em relação à propaganda convencional é justamente essa, porque você consegue, com as métricas, medir ou até prever qual o resultado que aquele investimento vai dar. Ou tem muito erro, ou tem mais erro, mais acerto. Explica um pouquinho para a galera. Na minha visão, assim como em todo lugar, tem mais erro do que acerto. Só que o erro é muito barato. Isso é o que eu vivo falando aqui, mas cara. o erro, ele serve, ele é útil para você. Na verdade, não tem como acertar antes de errar no tráfego. Porque você está fazendo um teste do zero. Vamos supor que, eu tenho lá uma loja de, sei lá, suplemento para galera da academia. Eu vou começar ali do zero. Só que o errar dele é gastar R$20 e não tem ninguém mandando mensagem no WhatsApp. Que erro barato. Você vê? Se você fosse errar numa loja física ou... Então, numa rádio, você não sabe, entende? Era totalmente diferente esse controle. Então, e outra, você pode pausar também. Exato, você tem o controle de, não deu certo. Deu Gastei nada. R$100, não deu certo. Vou pausar e fazer outra coisa. Quanto é um custo médio de um outdoor, você sabe? O custo é em torno de R$1.000 a R$1.500 por 15 dias. Você faz a festa em tráfego. R$1.500 tem empresa física que investe isso por mês, entendeu? E vende, sei lá, 10, 15 mil reais através disso. Isso é um ponto interessante que eu queria... de 1.000 e volta 15 mil. Nós estamos falando de 1.500%. Entende? Isso é um ponto que eu queria chegar. Não sei se você terminou a história ou... Cara, em resumo, depois disso foi só... Foi 15 milhões. Essa historinha já está em 15 milhões de investimentos. Na verdade, tem um ponto. Depois de um tempo, eu entrei na mentoria do Sobral ali. Eu consegui aproveitar bem a... O Sobral virou seu mestre. Sim, ele foi meu mentor mesmo, assim, nessa parte de trabalho, basicamente. Você não é um subido ainda? Hoje eu sou ainda, atualmente. Você ainda renova? Subido. Então, Subido. Eu renovei agora porque abriram o carrinho ontem, né? Aí eu achei muito barato a oferta. Eu falei, tem que voltar. É verdade. Porque são 10 anos Você de tava acesso. na década milionária lá? Tava. Eu devo ter sido um dos primeiros que comprou. Porque eu tava ali, falei, tá muito barato. Eu fiz a conta, se eu fosse renovar por 10 anos, porque geralmente colaborador meu, eu tô treinando alguém, eu falo, usa esse acesso aqui que é meu. E eu não assisto, então pode usar. E conta isso, porque você é uma pessoa. Então, você tem seus limites de tempo, de hora, para poder cuidar dos seus clientes. Você, então, já está ensinando gente... Exato. Por muito tempo, acho que, sei lá, 2023, que eu fui começar a trabalhar com mais pessoas mesmo, assim. No final de 2023. Você ficou sozinho aí durante um período razoável. Há quase 2 anos, sozinho. E eu fiz muito dinheiro, porque na época eu tocava menos projetos... Só que eu conseguia cobrar mais porque vinham bons projetos. Então, Paulo Musi, Natália Beauty, grandes nomes assim do digital, eu consegui tocar ali e fazer grandes lançamentos. Lançamento de múltiplos 7 dígitos de lucro, que a gente já chegou a fazer. E dava muito certo só eu ali. Só que chegou um momento que eu olhei e falei, cara, o mercado tá mudando. E você acha que esses projetos chegavam para você por causa do teu portfólio já? Porque... É verdade, um ponto que eu tava falando. Eu participei da mentoria do Pedro e lá eu conheci muita gente. Então, na época ali eu conheci vários gestores de tráfego muito bons e iniciantes também que estavam nessa mesma fase que eu ali. Já estava inserido no mercado, já sabia que ia viver disso, mas não sabia exatamente o que gostaria de fazer no ano de 2023, que também prometia ser um ano muito bom para o mercado. E daí eu aproveitei muito esses ambientes. Eu aproveitei muito a comunidade Sobral para estudar, aproveitei muito a mentoria para conhecer pessoas. Network principalmente. Só que eu sempre fui uma pessoa que não gostava muito, a partir do momento que comecei a fazer, eu não gostava muito de parar para estudar novas coisas, se eu entendia que aquilo ali era só um pouco mais do mesmo.
eu achava mais fácil eu aplicar lá, já que eu tinha Partir para a prática do que Isso, eu ficar tá na teoria. fazendo ali, porque o próprio Pedro falava, e vários amigos meus falavam, que, pô, nada ia me ensinar mais do que investir Praticar, e ver o que dá errado e o que dá certo, né? Você encara o tráfego como uma receita de bolo? Ou você tem as técnicas certas que você utiliza para fazer esse bolo crescer? Ou você muda sempre? Cara, é uma boa pergunta. Eu sempre falo, na verdade, que não existem regras nenhuma pro tráfego. É você colocar dinheiro, você colocar 100 e voltar 200. Você colocar 100 e voltar 300. Essa é a regra, é quanto eu coloco e quanto eu vendo. Você já fez uma regra que coloca X e volta 2X aí. Isso. É uma regra ousada. Geralmente, para infoproduto hoje em dia, para ser saudável... É o dobro. É o mínimo que a gente tem que ter, senão a Pelo operação... menos ROAS 2, né? Que pelo delícia, menos não? dois. Então, para você que tá aí, ó, como a gente vem falando, você quer entrar no mercado digital, é extremamente motivador escutar de um profissional de tráfego que você investe X e volta 2X. Porque Para começar a conversa, em teoria, a receita eu do coloquei bolo, 15 né? milhões, eu tenho que ter vendido Tem pelo que menos voltar 30. Mas a gente sabe que foi mais que isso, porque existem momentos ali que fazem lançamentos e tal, e daí, nesses momentos, o lucro é bem maior, né? E o ROAS bate 7. E você já pegou algum projeto que não voltou os 2X aí? Cara, Ou você tá invicto? Eu acredito que... Investiu com você, volta dobrado. Pelo que eu me lembre... Garantido. Aí você vai chover de ligação pra pelo você. Pelo que eu me lembre, assim... Vai rodar tráfego no episódio. É que a gente não desiste rápido. Porque, como eu falei, é fácil é barato errar. Então, eu não vou colocar... meu cliente chega lá e fala, eu tenho 50 mil pra gastar esse mês. Eu não vou colocar 50 mil em ali, um né? dia, entende? Então, eu vou gastar uma semana e vou ver. Pô, essa semana a gente gastou 10 mil e voltou, sei lá... Aí, ó, você que é o apostador do Tigrinho, Pare, né? Eu faria diferente. Primeiro Pensasse no Tigrinho igual o nosso amigo Marcelo aqui. O Tigrinho vira tráfego, entendeu? Porque vai fazer aposta, você aposta um pouquinho, né? Se você ganhar ali, você, não é all-in. Você vai corrigindo. Se você pegar 50 mil e jogar lá e perder, então, tipo, acabou a brincadeira. Eu não vejo nenhum projeto que a gente entrou e falou, nossa, só deu prejuízo. Porque a gente não vai deixar só dar prejuízo. Se a gente perceber que só tá dando prejuízo, a gente entende... a gente entende que o problema não tá só no tráfego. O tráfego é uma ponta, é realmente um impulsionamento de algo que já existe. Então, tem muitas vertentes antes de tráfego que a gente vai entender. A gente comenta aqui, né? Porque não adianta fazer um tráfego bem feito, um tráfego estudado, passar pro Marcelo aí, para ele estudar o algoritmo, fazer os seus testes, se o conteúdo, se o produto não está bem embalado, se o conteúdo da embalagem também não é bom, se esse conjunto em relação ao infoproduto em si, se não for bom, não tem tráfego bom que resolva, né? Você chega a avaliar isso dos seus clientes? Quando manda ali, fala, putz, olha, esse vídeo não tá tão legal, cara. Eu não entro em projeto... Você também aposta também. Isso, eu realmente não aposto em um projeto... o meu tempo, minha cabeça, assim, minha energia em algo que eu olho e falo, pô, isso aqui na real nem é isso mesmo. Ele tá prometendo algo que não presta, algo nesse sentido. E eu olho e avalio mesmo. Será que isso realmente vai vender? Será que eles não deram muita sorte, fizeram um lançamento muito grande, estão achando que vai dar muito bom, mas na verdade era só demanda reprimida? Então, você alinha as expectativas. Isso, na verdade, isso falando para os gestores... O que mais segura cliente, na minha opinião, é alinhamento de expectativa. Então, mas o Marcelo falou lá que vai colocar 100 e vai voltar 200. Mas eu falei isso muito provavelmente baseado em cenários hipotéticos e baseados em métricas. Quando vai para Mas eu não peguei e falei, não, lança um produto aí que vai dar... Com certeza tá. Por isso, tranquilo. Senão a gente já ia parar o episódio aqui e já vamos conversar. Mas, então, a gente tem toda essa parte de avaliar realmente o projeto. Hoje, os projetos que chegam pra gente, principalmente por indicação ali, às vezes por um mastermind, uma mentoria que a gente participa, na maioria das vezes já é um projeto validado que ele só quer escalar. Então, eu passei do gestor a... Pô, eu tenho testes a fazer, eu vou contratar o Marcelo. O Marcelo, a minha empresa, no caso a Send, né, que já virou uma operação mesmo, agora é mais focada em escala. Então, a gente consegue pegar o que deu certo e, pô, beleza, vocês fizeram vender em um mês 100 mil. Por quê? Geralmente o pessoal não consegue entender. A gente consegue entender esses padrões
e vender 100, 200 mil com praticamente garantia. Daí é realmente baseado em números mesmo. E aí, como é que você cobra? Chegou o projeto, você avaliou, você alinhou as expectativas, você falou, não, eu vou entrar nesse projeto. Como é que você cobra? Você tem um fixo só? Inicialmente, eu pelo menos gosto de entrar ou só com um fixo ou só com um variável. Por quê? Por ser saudável para o projeto. A gente, 2025, na minha visão, tá sendo e foi, porque a gente já tá quase no final, né? É um ano muito desafiador. Eu acho, na minha opinião, o ano mais desafiador desde que você começou. A dar resultados, a ficar com os mesmos clientes, não perder clientes, não perder projetos, a projetos não quebrarem, entende? Foi bem mais difícil do que era antigamente, principalmente por conta da profissionalização. Mas, em resumo, a gente consegue entender que existem coisas específicas que um projeto tem que ter para realmente continuar funcionando, saca? Então, é basicamente a gente entender esses padrões. Hoje eu consigo compreender esses padrões, quais são eles, para a gente falar, isso aqui vai dar certo, isso aqui foi só uma sorte. E levando um pouco para o marketing tradicional, a gente tem o ciclo de vida dos produtos. Então, você tem ali o pico, como você mesmo citou, e tem uma hora que começa a cair. Exato. Aí você reinventa a estratégia ou tem que reinventar o produto? Ainda mais você que trabalha bastante com o perpétuo, né? Com infoproduto, eu vejo que é mais palpável a gente reinventar e, assim, colocar uma cara nova, um nome novo para o produto para a mesma solução. Porque se existe uma solução que escalou em algum momento, esse problema... Qual que é a minha visão sobre o mercado de infoproduto? Por que nunca vai acabar? Nem com IA, nem com nada. Porque infoproduto resolve problema, basicamente. E me fala que dia que você não vai ter problema. Nenhum. A gente sempre vai ter um problema novo. Então, a gente só precisa entender, essa narrativa para venda dessa solução não está mais funcionando. Então, a gente tem que realmente dar um corpo novo, uma narrativa nova para a mesma solução. Então, às vezes, até o mesmo curso, só que com outro nome, outra dinâmica de entrega. Você tocou num assunto interessante, linha narrativa. Né? Você, como profissional de tráfego, você influencia nessa linha narrativa? Porque a linha narrativa, normalmente, quem faz é o copy. É a copy. Então, você tem ali uma outra carreira, uma outra profissão, um outro profissional, outras técnicas. E você, como profissional de tráfego, você vai pegar aquela estratégia que o copy escolheu ali, adotou também baseado em informações, em algoritmos, e você vai botar tráfego ali, em cima daquele texto ou daquela criação. Sim. Essa linha narrativa, até que ponto o profissional de tráfego influencia? Você dá número e fala, isso aqui não está performando, muda aí. Como é que é o seu relacionamento com o copy? Cara, o copy ele tem que ser muito, muito próximo do tráfego. Geralmente, eu sempre percebo que o melhor copywriter da empresa não é o copy, e sim o expert. Caso tenha um expert, caso tenha um professor. No caso da minha tia lá, geralmente era a minha tia que fazia as melhores copies. Mas ela não tem tempo para ficar escrevendo. Às vezes não é nem a copy, mas a linha narrativa. A palavrinha que você citou, eu acredito que seja bem importante. E daí, do nosso lado de tráfego, eu sempre tenho que olhar primeiro para essa linha narrativa, para toda a parte de copy que está sendo feita, qual é a narrativa que a gente está usando para vender aquela solução, seja isso um lançamento gratuito, seja isso um lançamento pago de um workshop, seja isso um produto já, para daí sim eu olhar e falar, putz, isso aqui vale a gente gastar. Porque se não tiver uma coerência, na minha visão de fora mesmo, às vezes eu tenho que vestir mesmo a roupa, a skin do comprador que a gente vai ter ali, e falar quão leigo é essa pessoa que vai comprar esse nosso produto sobre esse assunto. E entender essa narrativa se faz sentido. E daí eu sempre vou dar esses palpites, né? Eu sou um palpitador profissional. Eu fico ali dando muito... Você dá palpite baseado em dados. Também. É diferente. E daí o principal ponto é isso. Se eu olhar e falar, tá ruim. A pessoa falar, não, mas eu quero rodar. Tá bom, ok. Mas provavelmente vai dar ruim. Você alertou. Exato. E eu vou o mais rápido possível, assim que eu perceber que se der ruim, eu vou conseguir alertar para o cliente. Aí, mais uma vez, ele reforça e eu acho isso o máximo. Não, se der ruim, a gente breca. Isso, isso é algo muito legal, né? Isso é muito bom no Exato, digital. Eu vou pausar o mais rápido possível e vou falar, gente, eu
Acreditei, Tipo, eu te disse. eu avisei. Eu avisei, eu imaginava que daria isso, mas agora baseado em números, Então, foi e isso aqui agora? que deu errado. Deu errado mesmo. Aí a gente vai olhar para todas as métricas, todo o funil como um todo, para entender onde que está o problema. Porque o problema nunca está no tráfego como um todo. Como eu falei, o tráfego está impulsionando. Então a gente entende que é todo o funil, toda essa narrativa. O grande segredo do tráfego é fazer chegar naquele público-alvo. Uhum. Agora, se a própria cópia ou a linha narrativa não converte esse público, aí você tem dentro do processo do tráfego, você consegue entender melhor onde que ela tá parando. Exato, a gente vai ter tudo... Implementando o Pixel, por exemplo, você sabe exatamente onde o cliente parou. Isso, hoje em dia a inteligência do Pixel está cada vez maior, a gente consegue ter cada vez mais segurança nos dados. Então vamos explicar um pouquinho essa o história que é do Pixel. Porque né? a galera que está começando no digital, ela vê o tráfego pago muitas vezes como turbinar, como aquelas coisas mais intuitivas que as próprias plataformas oferecem nos seus respectivos canais para as pessoas poderem usar e fazer chegar mais rápido. E é óbvio, né? Colocar dinheiro ali de alguma forma para circular nas plataformas, que é assim que elas sobrevivem. Mas você tem muitas técnicas mais refinadas, como é o caso do Pixel, que vocês acabaram de citar, que é algo que acho que a galera precisa de um pouquinho mais de detalhe. Perfeito. Para explicar isso, é mais interessante eu explicar os tipos de campanhas que a gente pode ter. Perfeito. A gente consegue trabalhar, a gente entende que o funil de marketing ele é imutável, então a gente sempre vai ter que ter o AIDA lá, né? E vão acrescentando cada vez mais coisas. O AIDA. Só que basicamente a gente consegue trabalhar cada uma das etapas do funil AIDA, ou de qualquer funil de marketing que a pessoa quiser colocar qualquer nomenclatura, através do tráfego. Então a gente tem a fase de reconhecimento. As pessoas não te conhecem e você quer passar a ser reconhecido. Hoje tem inúmeras formas, inúmeros tipos de campanhas, objetivos de campanhas, dentro tanto do Google quanto do Facebook. Quando eu falo Google e Facebook, dentro do Google abrange YouTube, todos os parceiros anunciantes também do Google. Então, Google. Quando a gente está no aplicativo e aparece lá um vídeo de um anúncio, aquilo ali provavelmente é parceiro ou do Facebook ou do Google. Mas o principal ali também, além de rede de pesquisa, é YouTube. E quando eu falo Facebook ou Meta, é Instagram e... Você começa a perceber o monopólio aí, Isso, é um monopólio deles ou dois vai ali. Pra galera do Google ou vai pra galera da Meta. Exato. E daí entendendo qual é o seu objetivo principal com o tráfego, então, eu quero anunciar para ganhar visibilidade. Então não tem porque eu fazer uma campanha com o objetivo de vendas. Porque eu quero visibilidade, eu quero gente me vendo. Então existem objetivos, vários objetivos inclusive, dentro tanto da Meta quanto do Google, para a gente fazer campanhas que vão trazer visibilidade. E tem formas diferentes da gente metrificar e ser palpável o quão grande está sendo essa visibilidade, como que está sendo isso. Hoje, geralmente, nessa fase de reconhecimento ali dentro do funil de marketing, no tráfego a gente usa campanhas, por exemplo, de impulsionar, que é a campanha mais famosa, inclusive, porque a própria Meta dá a opção de fazer dentro do Instagram. Então, é um tipo de campanha que a gente consegue usar na primeira fase do funil. Agora eu quero fazer uma fase de relacionamento. Então, existem outros objetivos de campanha dentro do tráfego que eu vou conseguir fazer com que o meu público se relacione com a minha oferta, com a minha narrativa que eu quero passar para eles, para basicamente aumentar o nível de consciência. E daí vem mais para as partes de conversão como um todo e remarketing, né? Então, seja essa conversão uma mensagem no WhatsApp, seja essa conversão uma venda direta mesmo numa página de vendas, ou seja isso um remarketing de uma pessoa que já passou por todas essas etapas, só precisa de um empurrãozinho para comprar. Então, a gente consegue, dentro do tráfego, trabalhar todas essas áreas, não só para infoproduto, mas para qualquer tipo de negócio. Em qualquer, uma empresa física, ele quer comandar ali, mandar, vai falar de roupa, eu quero que fale da minha loja. Roupa feminina, eu quero que fale da minha loja. Então, eu vou rodar campanhas de reconhecimento dentro do bairro primeiro, entender que, agora a galera do bairro já me conhece. Vamos expandir. Já Já é Sorocaba inteiro.
Votorantim, e começa... Nós estamos falando de objetivos diferentes. São objetivos diferentes que o tráfego vai ser o meio. A propaganda. Isso, exato. Vai ser a ferramenta em si para que isso seja feito. E você atende negócio físico também ou não? Também. Tem, inclusive, poucos, mas durante esse tempo a gente já trabalhou com alguns específicos que eu olhei e falei, pô, aqui eu... Ou era, às vezes, um amigo, que daí a gente nem cobra, né? Só fica em Dá um paz, empurrãozinho eu ali, vou né? te ajudar, é o irmão da igreja que tem alguma coisa, alguma loja. Mas, geralmente, no início, inclusive lá, como a minha tia tinha muito marceneiro, ela me indicava vários alunos. Só que aí chegou um momento que eu falei, putz, eu gosto de infoproduto mesmo, paga mais e eu tenho mais autonomia de trabalhar, saca? E você já trabalhou com algum influencer que já tem ali uma certa audiência e que resolve ou aumentar essa audiência ou lançar um infoproduto? Já, e esse é o mais perigoso na minha visão dos clientes. É isso que eu ia perguntar. O influencer, ele não consegue de forma fácil vestir a roupa do vendedor de curso. Sim. É difícil a gente conseguir fazer com que um influenciador, sei lá, um Whindersson da vida, tem, sei lá quantos... Porque o negócio dele é outro. A linha narrativa dele é outra. Ele sabe fazer marketing de influência. É a vida dele que ele tá mostrando. A hora que a gente tá na frente da câmera e precisa vender, eles travam, geralmente. Sim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Mas já trabalhei em projetos que, inclusive, deram certo. Mas eu já vi... graças a Deus, não participei de nenhum até então. Mas eu já vi casos de, sei lá... grandes nomes do digital. O próprio Whindersson, eu dei o exemplo dele. Ele teve um curso O Ladeirinha, inclusive, acho que 2020 isso. O Ladeirinha fala que foi o pior fracasso dele ter colocado muito dinheiro numa época que ele já era consolidado como um estrategista dentro do nosso mercado e fazer um lançamento que não deu dinheiro, com o Whindersson, que... Só que depois a Nonstop pegou o Whindersson e fez um projetinho certo. legal. E deu certo. Eu lembro que ele tinha um perpétuo que vendia bem, inclusive. E um dos meus amigos... Só que ele parou por vontade própria. Um dos meus amigos tocava o tráfego desse perpétuo e, se eu não me engano, eu cheguei a fazer uma call, tipo, vamos fazer isso e tal. Eu lembro que teve alguma coisa assim, bem próximo desse projeto. Mas é um exemplo, é normal... porque tem muito lançador entrando no mercado, né? Muita gente que toca o lançamento, estrategista ali como um todo. E muita gente querendo ganhar dinheiro porque vê os outros ganham dinheiro. E daí o influenciador fala, pô, eu tenho 5 milhões de seguidores, como que eu não vou conseguir fazer um lançamento de R$1 milhão? Se em tese é vender 1.000 produtos de R$1.000. É impossível. Mas às vezes é possível sim, se não fizer uma boa narrativa mesmo, não tiver um argumento de venda muito alinhado. Ou seja, mais uma vez, é aquela estratégia da receita do bolo, né? Não adianta nada ele ter uma estratégia de tráfego extremamente sofisticada, inteligente, se ele não tem um bom produto ali ou ele não sabe vender. Exato. Inclusive, a fórmula de lançamento é algo que existe, né? A fórmula de lançamento. E, o nome dela é fórmula, mas uma coisa que você perguntou... sobre a fórmula de tráfego, se existe uma receita, um beabá assim que você tem que seguir e vai dar certo. Cara, existem coisas, padrões muito bem alinhados que a gente consegue perceber que, se fizer, geralmente dá certo. Que é trabalhar cada uma dessas etapas dentro do funil. Então, eu vou fazer um lançamento, deixa eu fazer cada uma das etapas bem alinhadinho dentro do tráfego. Ali. Isso, vou fazer uma antecipação, depois eu vou fazer uma captação. Quem que eu vou captar? Tanto público quente quanto frio, mas principalmente a galera que viu a antecipação. Então, essas... Estratégias básicas, mas na parte operacional, principalmente hoje em dia, inclusive voltando na questão do pixel, né? Por conta da inteligência do pixel, o que é o pixel, né? O pixel é toda a inteligência do nosso algoritmo como anunciante. Então, eu tenho em cada um dos projetos que a gente toca, uma inteligência dele, específica dele, onde eu não compartilho entre projetos, nem entre concorrentes ou coisas do tipo. Como que essa inteligência ela é medida e desenvolvida? Basicamente, investindo em tráfego. Quanto mais você investe, mais números o seu pixel recebeu e mais dados ele tem para entender o que é uma compra, o que é um initiate checkout, uma adição ao carrinho. E baseado nesses dados, ele entende quem que é o nosso público comprador real.
Inclusive, ele é muito mais inteligente do que qualquer outro. Ou seja, aí ele faz com que diminua o risco. Isso. Então, quanto mais dados você dá para ele, menos risco você tem de dar errado. Porque ele, vai chegar um momento que você vai colocar lá um público aberto, com campanhas abertas, e vai dar certo. Porque ele já tem tanta inteligência que ele sabe, dentro de um público de, sei lá, 100 mil pessoas, quais são as 1.000 pessoas que vão comprar da gente. Então, ele tem dentro daquela amostragem de público que ele tem como atingir, qual que é o público comprador. E daí, baseado nisso, a nossa inteligência de campanhas começa a ser cada vez mais, assim, realmente eficaz tanto para análise quanto para otimização ali no dia a dia. Podemos chamar o Pixel praticamente de um Tamagotchi, né? Um bichinho virtual. Você vai alimentando ele, você percebe do que ele gosta, é só dar mais. Exato, é só dar mais. E ele vai gostar do que você gosta, que é venda, principalmente. Que é o que mais dá informações. Então, quanto mais inteligência, mais informações a gente dá do público comprador nosso, mais ele entende quem é e mais aumenta as notas. Hoje em dia, antigamente não tinha isso, mas com o tempo passando, existem hoje notas de métricas que a gente tem. Então, quanto de quão bom está a metrificação do nosso page view, que é as pessoas que viram uma página nossa. E ele nos dá essa própria nota, e baseado nela a gente consegue ter mais segurança ou não. E agora tem até aquela situação da própria Microsoft que pega ali eu esqueci o nome. Você vê na página onde o cliente parou, onde todo mundo ficou, eu esqueci o nome. Pô, eu não lembro o nome da ferramenta. Da ferramenta, mas é o mapa de calor ali, né? Isso, é um mapa de calor. E você pode até fazer direto com o Pixel ali na campanha. Exato, e mostra, é muito legal, cara. Podemos dizer assim que se o mercado ali da pessoa, ele tá embaçado, tá claro, o Pixel seria um óculos dessa miopia. Exato. Ele vai enxergar mais claramente. Ele vai ser sempre baseado no que ele mostra pra gente, que a gente vai trabalhar. Você não vai atirar para todo lado. E no início, você vai tirar do zero, com mira. No início. Isso. Mas também, como você não está investindo tanto... testar é barato. Você não está atirando num lugar cheio de gente, você vai matar um monte de gente se errar. Você está atirando você está com foco, né? Isso, depois, você tá ali com foco. O Pixel, ele vai botar um foco na sua história. Exato. E, como eu falei, quanto mais dados você dá, ou seja, mais você investe, mais você vai ter inteligência nele e vai conseguir trabalhar mais e até confiar mais. Então, eu subi uma campanha lá com 10 mil reais de orçamento diário numa conta nova, é perigoso. Porque, ela não tem inteligência ainda. A inteligência dela meio que é só da minha campanha ali, da minha estratégia. E daí, só que numa conta que tá igual da minha tia. A minha tia hoje roda a mesma conta que eu rodava em 2022. Então, são 3 anos aí de muita inteligência que acumulou. E sem ban nenhum. Isso, também. Então, a gente não tem a gente tem muita eficiência e nenhum perigo, praticamente, de colocar... Não, vamos colocar essa campanha com 5 mil reais. Baixíssimo risco. Isso, porque é muito tempo, é muito dado, é muita gente. Até otimiza, né? Os investidores ainda não descobriram o tráfego. Cara, é porque... Realmente, no final do dia, assim... Esses dias eu tava conversando com uma pessoa que veio do mercado tradicional e há pouquíssimo tempo entrou no mercado digital. E daí a gente estava em ligação ali, aí eu estava mostrando algumas planilhas de cenários hipotéticos do nosso lançamento, mas baseado em números mesmo, de quanto que a gente ia faturar, com certeza. Eu falei, isso aqui a gente tem certeza que vai faturar. A gente está colocando 150 mil, vai faturar pelo menos 1 milhão. Aí a pessoa falou, isso é muito, muito dinheiro. Para quem não é do digital. Para vocês 10 vezes mais. Para vocês você tá falando como se fosse qualquer coisa. Aí eu me toquei, eu falei, cara, é verdade, porque nenhum investimento que você fizer... Você começou a ver números como um jogo mesmo. Isso, vira um jogo de técnicas, de estratégia. Porque eu começo a ter cada vez mais controle daquilo e só vai dar muito errado se a narrativa e a parte de copy não for minimamente bem feito. Mas para investir 150 mil, o cara tem que ter essa parte pronta. Vamos falar, por isso que eu falei a palavra investidor, porque você tem muito investidor que bota numa empresa, ele coloca na bolsa, ele coloca em imóveis, ele põe na poupança. Exato. Enfim, quem tem dinheiro hoje faz investimentos que ele corra menos risco. Eu acho que esse cara ainda não descobriu o digital. Esse cara ainda não descobriu, porque não só corre menos risco, como o retorno é muito alto se ele investir no infoproduto ou no produto certo.
Tem Inclusive, poucos. eles não descobriram e eu percebo que é até uma barreira quando um grande investidor, um cara que é muito rico, ele quer abrir um negócio e às vezes, por alguma indicação, ele marcou uma reunião comigo para eu tocar o tráfego desse projeto. Eu percebo que ele tem até uma barreira por conta da minha idade, porque ele não consegue entender Com certeza, com certeza. ele não consegue, não é palpável para ele uma pessoa de 21 anos ter tanta informação que ele nem entende que eu tenho, saca? Não, você vai pegar. Você tem investidores que colocaram recentemente no mercado digital em Bitcoin. Exato. Então, colocou lá em moedas digitais. Por quê? Porque estavam falando que estava dando muito. O que é extremamente especulativo, diferente Eles do sempre digital. vão onde você tem ali um cenário que apresenta o menor risco possível. Exato. E aí eles vão, ou imóveis, então sai comprando imóveis, sai comprando terreno, investe em construção. A área imobiliária é uma área bem consolidada. Sim. Mas você vai pegar esses que investem em startup, que botam dinheiro em empresas que estão começando, muitas, às vezes até de tecnologia, mas em infoproduto, esses caras não estão ligados ainda. Eles ainda estão Na maioria dos casos, essa galera entra para o mercado de tecnologia. E daí entram os SaaS hoje que... Tem bastante investidor nessa área. que viram startups mesmo, de várias... Você vê muitos SaaS sendo criado, lançado, não dá certo, morre. Porque é barato testar nessa área, e barato para eles é colocar, sei lá, 500 mil e ver o que vai acontecer. 500 mil. Vamos ver o que vai acontecer com esse SaaS. Nasce, não dá certo, morre. Às vezes não dá certo até por um costume que, na minha visão, é o costume que mais quebra negócios no digital, que é a pressa deles. O que eu mais percebi é que, Ganância. geralmente os projetos que não funcionavam, não é porque era um projeto ruim, que tinha uma copy ruim, ou que a gente fez o tráfego O cara mal não feito. deu tempo para aqueles testes. Isso. Ele queria testar muito rápido. E 2 meses tem que estar bom. Isso. E Eu falava, cara, calma. Precisa de calma, porque isso é... E hoje você estima quanto tempo para você poder ajustar um caminho? Cara, hoje, por exemplo, olhando para o mercado de prestação de serviço mesmo e olhando para a minha empresa. Em um projeto hoje, a gente coloca um tempo médio inicial de pelo menos 3 meses. Então, a gente tem um contrato inicial, geralmente 6 meses, com o cliente ali, seja ele qual for. E eu coloco ali uma cláusula onde a gente tem que trabalhar 3 meses juntos. Por quê? Porque eu realmente consigo entender que se ele já tem algo que funciona, já é algo que funciona, e ele só quer que eu escale, em 1 mês eu consigo mostrar para ele que o meu trabalho dá muito resultado. Só que em 3 meses, ele nem tem mais dúvida disso. Entende? Então, eu consigo ver que em 3 meses, a gente consegue fazer um trabalho onde a gente profissionaliza todas as frentes de um negócio digital, seja ele a fase de relacionamento, conversão, remarketing, reconhecimento, dentro ali do funil. E a gente consegue profissionalizar o tráfego em cada uma dessas fases em pouco tempo. Só que geralmente eu coloco como alinhamento de expectativas mesmo esses 3 meses. Eu Legal. sei que leva menos tempo, mas como segurança nossa, do nosso lado, eu coloco esse tempo de 3 meses aí, que é um tempo que eu consigo entender padrões da conta do cliente, padrões do público do cliente, quando que o público compra mais, quando o público compra menos. Por exemplo, professores recebem, geralmente, tipo, na primeira semana do mês, tipo, os primeiros dias do mês. Então, num nicho de pedagogia que a gente atua lá num projeto, que é um projeto grande, o início do mês é um momento muito bom. Sendo que, geralmente, nos outros projetos, por exemplo, que ensina, sei lá, ganhar dinheiro com alguma coisa, empreender em algum nicho, não é tão bom, porque a turma do CLT ainda não ganhou. Você tem que fazer a conta ali do 5º dia útil. Isso. Então, às vezes, o 5º dia útil é só na segunda semana, na segunda-feira. E daí a gente tem que ter tudo isso de padrões perceptíveis. Comportamento humano, para daí falar, pô, aqui a gente não tem nem perigo, a gente tem muita segurança de que essa semana é a semana que a gente tem que mais gastar dinheiro. Então, a gente tem 100 mil para gastar, a gente vai gastar 30 nessa semana. Ah, mas não é muito perigoso? Não, porque a gente entende realmente o comportamento do público. Hoje, dentro dos projetos, a gente tem isso bem alinhado, assim. Uma vez eu escutei que tráfego é quase como tocar gado.
Porque você faz essa condução de uma forma muito simples, né? Você leva para lá, leva para cá, não é tocar gado no sentido literal da palavra. Tocar o gado. Você é um pastor, né? Você vai ali, vai conduzindo, né? Você sabe que o gado ele vai para onde está mais a graminha, então você coloca ali ele e vai conduzindo ele de uma forma muito... na minha visão, eu, por exemplo, não fiz faculdade até então, né? E sempre me perguntam isso, a galera, pô, você não vai fazer faculdade? Eu falo, agora não, agora eu tenho que trabalhar. Você vai fazer a sua agora. Eu tô precisando trabalhar agora. Mas futuramente eu tenho vontade de fazer teologia por princípios meus mesmo e psicologia, para entender comportamento humano. Porque eu entendo que no mercado de infoproduto, entender o comportamento humano vai vender mais do que seus concorrentes. Isso é para qualquer mercado, né? Entender o ser humano é o começo de tudo. Exato. E não se entende o ser humano sem se entender a si próprio. Exato. O autoconhecimento vem também em primeiro lugar, porque se você não se conhece, como é que você vai conhecer o outro? Sim. Então a psicologia, acho que ela vai realmente nisso, ela vai ensinar alguns comportamentos ou vai ver ali alguns padrões de comportamento para você usar inteligentemente num tráfego para conduzir essa galera. E eu acredito que o marketing ele tem que ser pautado nisso. Dados comportamentais. O que meu cliente faz, qual é a semana que o meu cliente compra mais, qual é o momento do ano que, por exemplo, como a minha empresa de prestação de serviço de tráfego vende mais. Geralmente nesse momento antes da Black Friday. Porque que é um período que é a antecipação da Black Friday. A pessoa fala, pô, no mercado de infoproduto, pelo menos as grandes empresas de checkout e tudo mais, apresentaram que nos últimos 2 anos, metade do faturamento do ano vem nesse período. Aí todo mundo fala, pô, beleza, eu tô com tráfego meio ruim, mas depois eu olho isso. Só que chega perto da Black Friday e ele pensa, não, agora eu tenho que profissionalizar meu tráfego. Aí ele daí quer quando em cima da hora. geralmente gente aleatória chama, pô, eu te conheço de tal lugar, tava só esperando, e eu falo, cara, olha o comportamento meio maluco. Sazonalidade. Isso, mas existe essa sazonalidade normal no nosso mercado de prestação de serviço mesmo. Inclusive, falando da Black Friday, a gente teve aí, né, o Ultra Infinito do Thiago Negro, agora teve a Década, vai ter a da Duda Vieira com outras 5 meninas. Todo mundo ao mesmo tempo. Tá realmente a Black Friday mais movimentada que eu já vi. Eu também. Muito degladiada. E por conta disso, obviamente, o CAC pode aumentar. Você percebeu algumas diferenças de custo? Tá realmente muito complicado? Diminuiu seu ROAS? Como é que tá a situação? Não consigo falar que diminuiu o ROAS, espero não falar, porque ainda não abrimos carrinho nenhum. Mas semana que vem começa a abrir os carrinhos. Novembro. Então você não roda nenhum lançamento pago? Só o da minha tia. A gente tá rodando agora, pago. Mas... A pré-Black Friday. O último lançamento dela... Então esquenta. Que na verdade ela vende workshop, então ela nem usou a Black Friday como narrativa. Narrativa de venda. Entendi. Mas comparado ao último lançamento dela, que não tinha sido eu que tinha tocado, tá melhor. Então, às vezes, pode ser resultado do meu trabalho mesmo, mas eu acredito que é resultado de todo um trabalho que a gente fez junto. Eles tocaram lá primeiro sozinho, validaram, falaram, pô, agora a gente precisa escalar, chama o Marcelo. Daí me chamou. Humildade. Eu acredito que foi todo um trabalho junto, não foi só porque contrataram o Marcelo. Ele tá sendo bem criado. Fiz milagre nenhum, né? Mas eu percebo que todo o mercado tá mudando. Como eu falei, eu vejo 2025 como o ano mais desafiador de infoproduto, mesmo. Eu garanto isso. Desde 2022 ali que eu comecei, 2023 foi o melhor na minha visão. Pelo menos foi o que a gente mais vendeu com ROAS absurdo, assim, da gente chegar a fazer, na Black Friday, fazer lançamento da gente colocar 1 milhão e vender 4 milhões de reais, assim. E, pô, dava margem para colocar mais, só não colocou porque o dono do projeto não quis gastar mais dinheiro. Algo nesse sentido, assim. Sim. Mas eu percebo que o mercado como um todo, ano após ano, está subindo o CAC. O CAC ele vai continuar subindo. Tem uma inflação ali dentro. Isso. A inflação, a gente trabalha também com o comportamento humano o geral. Comportamento também reage às condições do mercado. Exato. Mas eu, por exemplo, vejo que para os próximos anos, pelo menos, a Black Friday vai ser algo que vai ser um pouco mais batido. Porque agora todo mundo faz a Black Friday. Você tem Black Friday em julho. Isso. E a gente brincou mesmo entre eu e os meus clientes. Falamos, pô, ano que vem a turma vai começar a antecipar Black Friday em julho. O outro Marcelo que sentou aí antes de você, o Marcelo Pinazza. Aliás, os convidados aqui só vem Marcelo, é isso?
trouxe... Marcelo Sandro. Ah, verdade. Habitando Teve outro Venda Sandro Assim. aqui. Mas ele mesmo trouxe a dele pra setembro. Todo mundo tá fazendo uma lógica diferente. Exato. E não vale a pena daquela diária nesse momento. Isso, Vai perder a força. O principal ponto é o CPM sobe. E quando que vai subir o CPM, né? O custo por mil impressões para Isso, sempre galera a legendinha. o custo para aparecer... Para cada 1000 pessoas. Isso, a cada 1000 pessoas, quanto que a gente paga? Em 2022, a média era R$ 7, R$ 9 quando eu comecei. Hoje a média já é 30. Você vê, triplicou. Vamos parar aí rapidão. Triplicou. Vamos lembrar do nosso primeiro episódio lá, onde eu falo a respeito do quiosque do shopping. Seu custo por 1000 impressões tá 30. Lembra disso. Piso de shopping, rodando 6.000 pessoas aí no mês. Você paga aí uns 8 mil reais de aluguel. Parabéns, ó, que legal. Olha só loucura, a comparativa. Não Então, dá nem pra colocar isso numa é, balança. isso é interessante a gente Não dá parar pra nem lembrar colocar você. na balança. Não Fora dá. que, pô, se realmente foram- é fascinante. Se for, roda 6.000 pessoas. Metade é homem, só que meu produto é só pra mulher. É. Logo é 3 mil. E depois Tá cada vai pela vez mais idade. caro. Um terço é Isso. Aí você vai criança. estratificando, Tá vai cada pela vez mais idade. caro. Então, tipo, ainda assim é caro comparado a 2022. Sim. É muito mais caro. Só que vale muito a pena ainda. Aham. Pô, se a gente paga 30 reais pra aparecer pra 1000 pessoas. Não, cara, você tá dando um outro panorama para essa profissão dentro do marketing digital, que é realmente o investimento certo. Uhum. Tráfego é um investimento com baixo risco e para Sim. quem tem dinheiro e quem tem conteúdo, fazer um investimento no infoproduto acaba se tornando um investimento de baixíssimo risco, contratando um profissional como você. Agora vem a pergunta, que a gente está chegando no final do episódio. Inclusive, tem né? muita coisa pra falar, E vem- hein? Tem. Acho que pode eu rolar acho um parte viu, 2 vai fácil. ter que ter uma Eu parte consigo 2 ficar aí. bastante tempo falando Não, sobre vai ter que ter uma parte 2, já está convidadíssimo e a gente vai falar de tráfego. Por quê? O Venda Assim é um canal para se falar de venda, de como vender mais, de como vender melhor. E não se faz isso no marketing digital sem o tráfego. Uhum. A não ser que a pessoa tenha um tremendo de um produto Com uma que audiência boa, organicamente né? ninguém está vendendo, não tem ninguém oferecendo, só ele. Então aí talvez ele venda sem precisar de tráfego. E mesmo assim eu acho que vai precisar de um pouquinho ali. Agora a pergunta que não quer calar. E você, nesses 15 milhões, já ficou milionário? Ainda não. Mas a gente tá no Falta caminho. pouco. Estamos trabalhando pra isso. Tô quente ou tô frio? Tá quente, eu tô no caminho. Pô, lembrando do pelo menos 2 dele. Se investiu 15, retornou 30 e não é milionário ainda. Ele falou que... Tô explorando muito sua Estamos mais-valia, explorando hein? muito. Viu? Cara. Ele falou que tem duas formas de trabalhar. Ou cobrando um fixo ou um Ou uma percentual. porcentagem. Como ele domina as informações, e aí é que está o grande segredo, eu acredito, de um profissional de tráfego, são as informações que estão na mão dele. É. Então ele vai fazer uma avaliação ali e falar, você vai investir quanto? 10 milhões. Então tá bom, eu quero 50%. Não, mas o cliente grande não fecha tráfego. 50% do Paulo Musa eu tava tranquilo. Eu nem tava Já- aqui, né? Eu nem já tava seu- aqui, eu tava Seus- parado. você já tem que garantir para seus netos, né, Marcelo? Aí eu já tava bem tranquilo. Mas... Sua irmãzinha já tinha carro tendo 5 anos, né? eu já tava pago lá o carro Você já dela. ia dar uma mini BMW para Mas ela. ainda já. assim, eu vejo que assim, o mercado como um todo mudou a margem, as margens foram cada vez Uhum. reduzindo, mas ainda assim, pô, uma margem baixa de uma empresa no digital é, sei lá, 60%. Ali. Uma margem baixa. Baixa. É loucura isso, né? E eu entendo que é loucura quando a gente olha pro varejo. E a gente fala pro varejo, como eu falei, mercado de imóveis, você pega um corretor, quanto ele ganha de comissão quando ele vende um imóvel de 1 milhão? É. 3%, Exato. no máximo estourando 6%. Você está falando de 60%. É 10 vezes mais. E... Pô, a gente consegue perceber isso como mercado como um todo, essas margens vão reduzindo, mas a gente ainda tem margens muito consolidadas, assim, muito grandes para grandes negócios, não só para os pequenos. Que fatura... Pequenos assim, que fatura 100, 150 mil. Mas para os que faturam ali múltiplos 7 dígitos, até 8 dígitos no ano, ter uma margem de 50% não é algo inviável. Não, é muito alto, muito alto. Entende? Eu queria fazer uma pergunta antes de acabar, mas ela é rápida, é pessoal também. Uhum. Mas você falou, chegou no episódio, tem até o ponto de posicionamento do última... Chegou e falou, eu sou cristão, falou de ajudar irmão da igreja, tem até uma tatuagem, né? Cristo vive, amém. Você já pegou algum projeto cristão? Porque eu Já. conheço vários, cara. Não só já peguei, mas como eu entrei de graça, porque eu queria ajudar. Eu vi e falei, pô, isso aqui é muito legal.
induz com que os cristãos leem mais a Bíblia, que é importantíssimo. Que, na minha visão, é o mínimo que o cristão deveria fazer, mas se ele precisa de um infoproduto para isso, eu quero vender para ele, entendeu? Que eu quero estar fazendo o cristão. Então, eu já trabalhei em alguns. É um investidor de Cristo. Isso. E, além disso, geralmente, isso é um ponto que liga a parte pessoal entre eu e os meus clientes, saca? Então, eles veem muito esse valor em mim e sabem que eu não vou ser uma pessoa que vai estar mentindo ali na hora que a gente tá trabalhando. Você tem um princípio por trás, tem um respaldo ali. Eles acreditam muito em mim, que eu sou uma pessoa do bem e tal. Tá. E daí eu falo, não, cara, é o mínimo nosso falar a verdade, né? A gente, inclusive, trabalhando com o dinheiro de vocês, querendo ou não, eu sou o maior custo da empresa dele. Não a minha mão de obra só, mas o maior custo da empresa dele, que é tráfego, marketing. Mas com certeza o maior retorno. Mas também, com certeza, o maior retorno. Então, eu preciso ser muito claro, sempre muito claro. Então, esse ponto em específico de ser cristão, geralmente liga muito bem eu com os meus clientes. Eles confiam, eu percebo que eles confiam mais em mim, principalmente por conta disso. Legal. Uma vez um acidente aconteceu comigo na Afonso Fergueiro. Frente ao shopping, eu meio que parei, um cara veio na minha traseira e bateu na traseira do meu carro. Aí ele desceu do carro, eu desci também, fui olhar o estrago. Aí ele chegou pra mim e falou assim, pode ficar tranquilo, eu sou pastor. pode ficar tranquilo, eu sou pastor. Aí eu falei, beleza, então paga aí. Mas eu acho que assim, o cristão, ele tem pelo menos alguns princípios e a luz que ele tem que pelo menos seguir. Se ele diz que é cristão... pelo menos, então... Esse é um ponto que, por conta disso, tem projeto que eu olho e falo, putz, aqui não vai, dá. né? Não dá pra trabalhar. Já estive nesse ponto. Entende? Tipo, eu olho e falo, putz, aqui eu entendo que ele tá vendendo, mas no final que não é uma verdade absoluta ali, que ele tá omitindo alguma coisa. Então eu, como pessoa mesmo, falo... Melhor dar uma real. Sei lá, Beth já me convidou. Beth paga muito bem, pô. Eles, sem me conhecer, me ofereceram R$10 mil por mês pra tocar o tráfego deles. E aí falaram, você não aceitou, falou, só faço por 20. E falaram, cara, isso aí é o começo. Pode ficar tranquilo que a gente vai pagar mais. Eu falei, infelizmente não dá pra trabalhar. Com certeza. Baixo risco. Então, estamos falando aqui, você que quer vender com baixo risco, não esquece do profissional de tráfego. Exato. Aqui o Marcelo, ele tem as suas limitações, mas existem muitos outros profissionais de tráfego por aí. Como ele mesmo citou, tem gente começando, tem gente que tem a mesma dedicação que o Marcelo, que tá de parabéns, eu acho que jovem. Tá aqui também não só como profissional, mas como exemplo para quem quer seguir numa carreira hoje extremamente... lucrativa e de baixo risco. Cara, investe. Nós estamos falando de 3 anos aí de estudo, já 1 ano de prática total, estamos falando de 4 anos. Exato. Praticamente um intervalo entre uma Copa e outra, você pode se transformar num profissional como o Marcelo. Sim. Faturar muito dinheiro e fazer muita gente faturar e gerar muito emprego. Então, a gente fala que venda é um processo que gera emprego e gera prosperidade. E, cara, eu agradeço muito sempre a Deus, porque... Tráfego mudou a minha vida financeira como um todo. Eu nunca tive grana na minha vida inteira. E, nos últimos 3 anos, eu realmente comecei a ganhar dinheiro de verdade. Pude comprar meu apartamento, meu carro, levar minha família a viajar, eu fazer minhas viagens, realizar sonhos. Recentemente, uma parada besta, mas, eu pude presencialmente assistir um UFC, um evento que... eu luto há 12 anos, eu vivo a luta desde criancinha e... eu consegui realizar sonhos que, se não fosse o tráfego, se não fosse o mercado digital como um todo, que não está saturado, longe de estar saturado, eu não conseguiria ter feito isso, saca? É um mercado muito bom. A minha empresa, por exemplo, a gente nunca teve... quando eu estava sozinho, óbvio, era 100% de lucro, né? Mas desde quando eu contratei gente, eu nunca trabalhei com menos de 80% de margem. De lucratividade. Então, a gente sempre foi muito lucrativo. Claro, é uma operação focada em mim, na minha inteligência. Mas como mercado de prestação de serviço, segue sendo rentável, segue sendo muito lucrativo. Espetacular. Quer ganhar 100 mil, dá, mas também quer ganhar só os seus 10. E agora, para encerrar, mamãe tá feliz com você, então. Minha mãe tá feliz. É verdade. Então é isso aí. Eu tenho certeza que nossa audiência também tá feliz com o episódio de hoje e já tá explodindo cabeças em relação ao que fazer no mercado digital para vender mais, para vender melhor, para vender em quantidade, para agregar valor, para fazer as coisas acontecerem. Com um profissional de tráfego, acho que as coisas vão andar de uma forma muito mais simples, muito mais estratégica. Sandro,
Certinho, muito obrigado, viu, Marcelo? A gente termina esse episódio com cara de quero mais, entendeu? Muito então mais. já fica aí o convite. Muito em breve esperamos estar com você novamente aqui, esclarecendo, colocando aí mais alguns desafios para você. Vai mastigar, vai, né, digerir tudo que você escutou de informação do Marcelo aí e vai pensando seriamente se o mercado digital não é para você. Como você, tenho certeza que chegou aqui muitas vezes falando e desconfiando. Sandro, então obrigado. anota, galera. Anota tudo que aconteceu aqui, viu? É isso aí, obrigado então para vocês e até o próximo episódio. Quer vender mais? Venda sim.